Programa Renovo. Apoio Cultural West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Loteamento Residencial Jardim Itaipu 2. Venda PAN Incorporações 3095-6525. Que a graça e a paz do Senhor sejam com você e com a sua família em mais esse dia. Nós estamos começando, mais uma vez, o programa Renovo. O programa que tem o grande objetivo, a missão de trazer a sua família, aonde quer que você esteja agora nos assistindo, o refrigério, o renovo que só o Senhor Jesus pode te dar. E eu quero convidar você a ficar conosco no programa que está começando. Ainda dá tempo de você avisar alguém que o nosso programa está entrando no ar para ser abençoado juntamente com você. Testemunhos para edificarem a sua fé, uma pastoral com o nosso pastor presidente e uma palavra abençoada que eu estive pregando para declarar sobre a sua vida as bênçãos do eterno. Eu quero te convidar a ficar conosco, a não mudar de canal. O nosso programa, para fortalecer a sua fé, está entrando no ar. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807-8, Banco Sicoob. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos quatro cantos dessa terra. Centro de Recuperação Casa da Paz. Projeto de recuperação com drogados e dependentes químicos. Na Rua 12, Quadra 4, Lote 4, Setor San Diego, Goianira, Goiás. Contribua com este projeto, depositando qualquer quantia na seguinte conta. Agência 756, conta 20807, dígito 8, Banco Sicoob. Em nome de Igreja Cristo das Nações. Centro de Reabilitação Casa da Paz. Recuperando vidas para o Reino de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer que a última notícia da sua vida é de vida. A situação dela tinha um aspecto de imundice e as pessoas a reconheciam como imunda. E quem está em Cristo não experimenta crise. Muitas pessoas, no lugar de Davi, tinham abortado o plano de vencer o gigante por causa da crítica. O Evangelho segundo o relato de João, no capítulo 2, retrata o primeiro milagre público de Jesus. Jesus foi convidado para um casamento em Caná da Galileia. E ele foi, junto com sua mãe e os discípulos. E naquele tempo, a maior gafe que poderia acontecer numa festa como aquela era o vinho acabar. Era tão sério isso que os noivos poderiam ser até presos se isso viesse a acontecer. E no meio daquela festa, a mãe de Jesus ouviu as pessoas comentando que o vinho tinha se acabado. Você há de convir comigo que Maria poderia ter simplesmente ignorado esse fato. Dito, não tem nada a ver, sou só uma convidada. Mas não foi isso que ela fez. O relato diz que Maria foi ter com Jesus, seu filho, contou a ele o que estava acontecendo, e Jesus então disse a ela, olha, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Mas ela, apesar disso, chegou nos responsáveis pelaquela festa e disse, olha, façam tudo o que ele vos mandar.
E Jesus então pediu para que eles enchessem algumas talhas com água. E depois de um tempo, quando foram verificar as talhas, puderam perceber que a água tinha virado vinho. Aquilo que era completamente passível de se tornar uma tragédia, se tornou no primeiro milagre público de Jesus. As pessoas puderam contemplar. Os homens que colocaram água nas talhas sabiam que ali não estava vinho, mas água antes do milagre. E o incrível é que o vinho que foi servido depois dessa transformação era bem melhor do que o vinho que tinha acabado, o que fez com que as pessoas se surpreendessem. Sabe o que eu quero deixar para a sua vida? Talvez você esteja agora nos assistindo, precisando de um milagre, em qualquer que seja a área. Talvez na saúde, financeira, talvez o que está difícil é a sua alma, você está cheio de explosões internas, situações que você não consegue lidar, anseios, e medos, eu não sei. Mas talvez aquilo que te angustia só pode ser resolvido por um milagre. Jesus continua o mesmo, mas o segredo das bodas de Caná foi exatamente os noivos terem convidado Jesus. Você tem o hábito de convidar Jesus para a sua vida? Você tem o hábito de convidá-lo antes de tomar escolhas importantes? Você tem o hábito de convidá-lo antes de tomar decisões precipitadas? Você tem o hábito de convidá-lo antes de bater em outras portas? Quando Jesus é o convidado para lidar com a circunstância da sua vida, seja ela qual seja, o milagre está sempre à porta. Eu quero encorajar você a hoje convidar Jesus. Os noivos de Caná da Galileia puderam ser contemplados com um milagre, mas eles fizeram a parte dele, que era convidar Jesus. E você? Não deixe para amanhã, não. Convide Jesus hoje para morar no seu coração, para entrar na sua família, para compactuar com você no seu casamento, para cobrir a vida dos seus filhos, para projetar sua vida financeira, enfim. Convide Jesus e garanta a probabilidade de vivenciar o milagre dele. Deus te abençoe. Participe das nossas reuniões. Quarta-feira, às 20 horas, culto de ensino bíblico. Domingo, às 19h30, culto de adoração ao Senhor. Igreja Cristo nas Nações. Rua Antônio da Cunha Almeida, quadra 129, lote 10, setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia. Pastores presidentes Célio Moura e Sara Mendes. Olá, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos confiar no Senhor no dia da adversidade. Eu não sei o que você tem vivido, não sei como tem sido os seus dias, mas eu quero hoje te encorajar a confiar no Senhor. Confiar no Senhor no teu trabalho, confiar no Senhor na tua escola, na tua faculdade, no teu casamento. O Senhor quer te abençoar. Talvez você está passando por um vale, talvez você está passando por um deserto. Mas tenha certeza, depois que termina o deserto, vem a terra prometida, a terra que emana leite e mel. Deus está no controle e Ele quer te abençoar, até mesmo na adversidade. Que Deus te abençoe, rica e poderosamente. West Office. Vendas 3088-4008. Realização PAN, construtora e incorporadora. Seja você também um missionário do programa Renovo. Agência 756, conta 20807, 8, Banco Cicobi. Programa Renovo, levando a palavra de Deus aos 4 cantos dessa terra. Palavra que transforma. Não dá para ficar pensando quem é melhor e mais esperto. Dá sim, para olhar para o outro e ficar feliz quando ele está feliz, e sorrir com a conquista do outro, e fortalecê-lo quando está fraco, e encorajá-lo quando ele está cansado. Esse é um lar transformado. Outro sinal de que sua família está doente é quando ela é dominada pela lei do descaso. Fazem o mal e deixam de fazer o bem. É verdade que ninguém tem tanto material para destruir a vida do outro com palavras
quanto o cônjuge. Você já parou para pensar nisso? Se você quiser magoar o seu marido, mulher, você sabe exatamente o que você vai falar, que vai deixar ele arrasado. E o contrário é verdadeiro. Meu marido, quando ele quer me deixar para baixo, ele sabe exatamente o que ele fala. E graças a Deus que ele não fala. Mas ele sabe o que falar. Porque isso vem desde a época do namoro, aquela época da paixão, da borboleta no estômago, do beijo avassalador. E aí você se rende, conta tudo sobre você. Isso vai crescendo com a intimidade do lar e do casamento. E aí o outro vai tendo todo e qualquer tipo de argumento para te deixar mal. Mas uma família que quer ser melhor, isso não funciona. Você às vezes sabe que pode até fazer o mal, mas você opta em não fazê-lo. Então, um dos sinais de que sua família tem problema é que se você tem usado desse tipo de situação, você usa o mal que você pode fazer. Você não perde uma chance de cutucar, de machucar, de plantar uma sementinha ruim no coração do cônjuge. E aí você até planeja. Tem gente que fica arquitetando. Ai, quando ele chegar, ele vai ouvir. Eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e sai no espelho, faz caras e bocas, né? E fica esperando o marido chegar. E tem homens que às vezes lá do trabalho liga para a mulher para destruí-la. Olha, quero dizer que eu não me esqueci, que você é isso, que você é aquilo, que seu cabelo está sem pintar, que eu prefiro as loiras, você é moreno. E tem cara que vai colocando uma enxurrada de coisas na vida do outro. Isso é sinal de doença na família, sinal de problema. Outra coisa aqui, ó, é quando uma família vale o que tem e não o que é. Esse, sem sombra de dúvidas, é uma das maiores crises da nossa geração. Eu quero te dizer que nós vivemos um tempo em que uma epidemia de doenças da alma assolam as nossas famílias. Doença na alma, deixa eu te contar, é a sede de todas as suas emoções e vontades. Medo, angústia, dor, tristeza, raiva, ira, humilhação, decepção. Todas as emoções que você vive desde a sua vida intrauterina, desde quando você estava na barriga da sua mãe, são armazenadas na sua alma. Todas elas. É por isso que quando nós psicólogos ou psiquiatras falamos de síndrome do pânico, depressão, toque, hiperatividade e todos os tipos de transtorno que você puder imaginar, a gente está falando de alma. A gente está falando de consequências que o corpo exterioriza do material que você colocou na sua vida de forma de sentimentos e vontades. É a nossa alma que adoece. E os consultórios dos psicólogos, dos psiquiatras, não têm conseguido, o CID-10, que é o Código Internacional de Doenças, ele não consegue mais ter palavras para categorizar tanta doença. Porque aí coloca lá, transtornos de ansiedade. Aí no meio de transtorno de ansiedade tem 1 milhão de diversificações de transtorno de ansiedade, dependendo da forma como ele apresenta, dependendo do tempo que ele fica. E nós vivemos um tempo em que esses profissionais não têm dado conta de atender tanta gente de alma doente. Apesar de eu não atender consultório, são inúmeros os casos diários que eu atendo de telefonema, de WhatsApp, de recado do Facebook, de preciso falar com você no Instagram, de pessoas com doenças da alma, vivenciadas dentro das suas famílias. É isso que a pastora Ângela está falando aqui. Quando na família você começa a valer aquilo que você é, e não aquilo que você tem. E o que é levado em consideração é aquilo que você pode proporcionar. É aquilo que você pode construir para o outro. Esses dias eu ouvi uma frase que ela resume isso muito bem. Essa frase dizia que uma das maiores provas de amor que uma pessoa pode dar a outra é suportar a inutilidade do outro. Porque suportar uma pessoa quando ela te é necessária é muito fácil. Suportar um marido que te dá dinheiro para ir para o salão, cuida de você, troca seu carro quando você precisa, te leva para uma boa casa, é muito fácil. Mas aí de repente vem uma crise financeira e esse homem quebra. E aí ele que antes te mostrava que ele te dava tudo de melhor que ele tinha, já passa a não ter recurso para te dar tanto quanto ele podia. E aí ele vai se tornando um pouco inútil para você. E suportar a inutilidade dos outros é dificílimo, é prova de amor. Isso é construído a partir do lar. Se no seu lar você vale quanto você tem, não aquilo que você de fato é,
Se você só vale enquanto você pode fornecer algo, seja emocional, seja sexual, seja financeiramente falando, sua família está à beira de um precipício. O risco dela ir para um fundo do poço é real. Porque o lar é o único lugar, ou deveria ser, onde você pode ser você mesmo. Sabe o lugar onde você pode se esconder? O lugar onde você pode falar coisas que não vão ser julgadas, porque o ambiente ali é um ambiente de amor, de crescimento. E quando aquilo que você está pensando ou vivenciando é errado, as pessoas te dão a mão e te ajudam a se levantar e não colocam uma pedra para você acabar de se afundar. Se no seu lar vale-se mais o que se tem do que aquilo que se é, o risco de você estar indo para um caminho sem volta é real. Porque quando chegar alguém que puder dar mais, essa pessoa ganha o páreo. Quando tiver alguém que oferece um pouco mais, essa pessoa consegue a briga. E querido, quando a gente fala no que se tem e não no que se é, eu sempre gosto de citar Bill Gates. Bill Gates, quando era o homem mais rico do mundo, quando ele era, hoje já não é mais, mas quando ele era o homem mais rico do mundo, perguntaram para ele que tanto de dinheiro que era necessário para uma pessoa ser feliz. E ele respondeu, sempre um pouco mais do que ele tem. E essa resposta dele é muito notada nos dias de hoje. Você pode perceber isso na sua casa. Às vezes você era feliz com a bicicleta, mas você queria uma moto. E pensava que quando você tivesse moto ia ser melhor, você ia mais rápido para os lugares. E aí, puf, Deus te abençoe, você compra uma moto. Passa um tempo, a moto já não dá. Senhor, mas se eu tivesse um carrinho, Deus, se eu tivesse um carro, eu não molhava em tempo de chuva, eu pegava os irmãos para ir para a igreja, eu levava a gente para o curso Mulher e Família, fazendo a diferença. Aí Deus dá o carro. Aí passa um pouco, aquele carro já não está bom. Senhor, mas esse carro aqui, não sei, ele não tem freio ABS. Deus, o ar-condicionado dele não é muito gelado. Se o Senhor me desse... E a gente nunca está satisfeito. Geralmente nunca. E se esse é o ar que entra na sua família, você começa a valorizar mais o que se tem do que aquilo que se é. E querido, aí a sua família não tem diferença nenhuma para uma família mundana. Porque lá as coisas são assim. Lá as pessoas são valorizadas pelo que elas têm e não pelo que elas são. Mas o Senhor te chama para um ambiente familiar onde as pessoas de fato valorizam aquilo que é eterno. Cuida daquilo que é eterno. Eterno é a sua alma. Eterno é o seu espírito. E é nela que você precisa estabilizar suas emoções. E não naquilo que a praga e o tempo corrói. Cuidado. Quando se valoriza mais o que se tem do que aquilo que se é no seu lar, o risco de você ir por água abaixo é real. Outra coisa que a pastora Ângela coloca aqui, quando a família é regida pela lei do mau exemplo, é aquele velho ditado, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você nunca tenha reparado. Nós vivemos uma geração que ouve com os olhos. Isso mesmo. Ouve com os olhos. Para os seus filhos hoje, não adianta muito você falar. Eles querem ver o exemplo. E deixa eu te contar outra coisa. Quando a Bíblia fala em Efésios, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Você sabia que uma das coisas que mais provoca um filho a ira é seu filho exatamente ver você falar uma coisa e viver outra? É seu filho mandar ele jogar as coisas no lixo, mas quando você está dirigindo o carro, você baixa o vidrão e pá, tá com uma coisa na rua. E a criança fala, uai, mas meu pai me ensina que lugar no lixo é no lixo. E na rua ele joga as coisas pela janela. Eu estou falando de exemplos simples, porque a gente poderia dar enormes exemplos. Você diz para o seu filho que ele deve comer verdura para ficar forte, mas seu prato só tem arroz, feijão e carne. É no detalhe. Isso vai irando o seu filho. E o mau exemplo vai entrando no coração dele. Deixa eu te dizer algo. O exemplo não é uma das formas de educar. É a única eficaz. Crianças veem, crianças fazem. É por isso que nós vamos ver aqui na história de Davi, que os filhos de Davi foram repetindo os erros que Davi foi acumulando na vida. E aí veio uma próxima geração que errava igual, que fazia as mesmas coisas. Porque é assim. Até uma certa fase o pai é o super-herói. A mãe é aquele amor incondicional. E aí se essas coisas passam a ser distorcidas e o mau exemplo entra na sua casa, o seu lar começa a correr perigo. Cuidado. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Querido, para ensinar no caminho, você precisa estar nele. A Bíblia não fala que é o caminho. Porque para ensinar o caminho, você aponta e fala, vai lá e vira ali e chega. Mas para ensinar no caminho, você precisa estar nele. É pegar na mão do menino e falar, menino, é por aqui, vira aqui e volta ali. É o exemplo
que educa. E se o mau exemplo reina na sua casa, menino, eu não quero que você bebe, mas eu bebo cerveja no final de semana e eu não vejo problema nenhum nisso, porque eu sou adulto e sei o que eu estou fazendo, eu não vou me embriagar. Menino, eu quero que você respeite a sua mãe, mas aí você grita com a sua esposa e desrespeita ela na frente dos seus filhos. E aí a mãe vira para o filho e fala: meu filho, eu quero que você honre o seu pai. Mas aí o seu marido chega e você o desonra, com palavras, com atitudes. E o mau exemplo começa a imperar dentro da sua casa. Começa a caminhar por uma onda muito difícil de voltar. Outro sinal de que uma família está doente: quando os canais de comunicação estão bloqueados. Lá em Babel, lá na Torre de Babel, o homem começou a construir aquela torre enorme com o objetivo de chegar até o Senhor, de chegar até Deus. E Deus abortou o plano deles, mexeu na comunicação, confundiu as línguas. E aí, um começou a falar chinês, outro japonês, outro português, outro alemão, outro russo, outro espanhol. E eles começaram a não se entenderem mais. Um pedia tijolo, outro entregava areia. Um pedia cal, outro entregava cimento. E aí o plano da torre foi abortado. Ei, Satanás, o inimigo da sua família, aprendeu a lição. Quando ele quer destruir um lar, ele mexe na comunicação. Ele faz vocês falarem 1 quilo e não se entenderem nem 1 grama. Ele cria muros de comunicação. Sabe aquele casal que briga e acha que tem o direito de ficar 3 dias, um virado para um lado, outro virado para o outro, e não conversa, e não resolve, e não olha nos olhos? Esses dias eu acompanhei o testemunho de um casal que tinha tido uma briga, e eles brigaram e ficaram 3 dias sem se falar. E um dormia para um lado, outro dormia para o outro. E no 4º dia, eles resolveram então conversar sobre o acontecido. E eles se perdoaram. E antes eles orarem juntos, o testemunho deles é impressionante, porque tanto o marido quanto a mulher testemunharam a mesma coisa. Quando eles foram orar juntos, eles viram materializado, saindo do meio da cama deles, demônios. E aqueles demônios eram tão fortes naquele lugar que o ambiente foi tomado por um cheiro insuportável de enxofre. E eles puderam ver aquela nuvem saindo do meio do quarto deles. É isso que eu estou te falando. Como anda a comunicação na sua casa? Uma das estratégias para Satanás nesse tempo é usar os veículos de comunicação facilitadores, as redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook, WhatsApp, e colocar você numa solidão acompanhada. Já viu isso? Você está sozinho. Tem o seu pai, a sua mãe, os filhos em volta da mesa, mas cada um no seu WhatsApp, cada um respondendo no seu Instagram, cada um curtindo o Face dos outros, e ninguém se curtindo mutuamente, e ninguém se olhando nos olhos, e ninguém dando e liberando perdão. Uma das estratégias de Satanás para destruir a sua casa é a comunicação. Rompendo a comunicação, rompe-se com aquilo que é mais eficiente para construir um lar melhor. Lar onde pessoas são construtores de pontes e não cavadores de abismos. Existe uma enorme diferença entre pessoas que desejam construir pontes, pontes de reconciliação, pontes de perdão, pontes de volta, pontes de ajuda, entre outras que querem cavar abismos, destruir o outro. A comunicação faz isso. É um lar que está em perigo. E outras coisas, um lar onde não há liberação do perdão. Não existe família sem perdão. Lugar onde eu não sou perdoado, lugar onde eu não peço perdão, isso não se constitui uma família abençoada pelo Senhor. O Senhor quer que o seu lar seja um lugar de perdão, um lugar para onde você pode voltar, olhar nos olhos das pessoas e dizer: eu errei, me perdoa. E você vai encontrar alguém ali que vai orar com você, te ajudar a superar aquilo, se ajoelhar diante do Senhor e pedir para que isso melhore. Precisa haver liberação de perdão. Outro sinal de uma família doente é quando ninguém assume a culpa. Todo mundo vai transferindo: a culpa é do outro, a culpa é do ciclano, a culpa é do beltrano. Eu fiquei 11 anos no consultório, eu disse isso a vocês. E nunca, em 11 anos, eu recebi um paciente que chegasse no consultório e falasse assim para mim: Sara, eu estou aqui porque a culpa de eu não estar bem é minha. Nunca. Todo mundo que chega para psicoterapia chega armado até o dente para falar dos outros. A culpa é do meu pai, a culpa é do meu marido, a culpa é do meu filho, a culpa é do meu patrão, a culpa é da sociedade, a culpa é da igreja. Mas a culpa nunca é do indivíduo.
E uma das primeiras coisas que a gente faz no processo psicoterapêutico é exatamente mostrar para essa pessoa que ela é responsável por aquilo que ela planta. Irmão, a semeadura na sua vida ela é opcional, mas a colheita é obrigatória. Se você plantou, você vai colher, bem ou mal. E ninguém planta jiló e colhe maçã. Plantou jiló, colhe jiló. Então cuidado com aquilo que você semeia. E assuma a culpa e a responsabilidade por aquilo que é seu. Porque famílias vão adoecendo e nunca conseguir, ninguém nunca é culpado. Palavra que transforma. Eu fiquei sabendo do encontro através da Sara no grupo de oração e no encontro, assim, desde o primeiro dia eu já me senti assim muito tocada, muito feliz assim em poder estar lá em comunhão. Foi um momento de oração assim que eu nunca tive na minha vida, que foi de sexta a domingo. Então, da hora que eu cheguei, a hora que eu fui embora, assim, totalmente conectada com Deus. Escutando as ministrações, anotando. E assim, minha vida com certeza foi transformada. Eu coloquei Jesus no centro da minha vida, do meu coração. E assim, eu sinto uma paz muito grande assim, em tudo, em relação a tudo, a qualquer problema. Tô mais despreocupada quanto ao que acontece no dia a dia. Porque eu sei que eu tenho Jesus, eu sei que eu tenho Deus comigo. E Ele é a solução dos meus problemas. Eu sei que independente de que o problema seja grande ou pequeno, Ele está ali para resolver, só basta eu buscar e eu ter essa sabedoria. E eu tenho aprendido muito nas orações dos amigos, que eu participo todas as quintas. E a Sara tem sido uma mediadora maravilhosa, enviada de Deus para ajudar a gente. Nós estamos então terminando o programa de hoje. Muito rápido o nosso tempo passa. Eu quero te agradecer pela sua companhia aqui. E eu não quero me despedir sem antes orar por você, abençoar você e junto com você pedir para que o Senhor entre com providência na sua necessidade. Vamos fazer isso? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar. Deus, te adorar por cada uma dessas pessoas que estão orando comigo agora. Cada uma das pessoas que ligaram a televisão, estão nos assistindo pela internet. Pai, que estão cansadas, fragilizadas, necessitando de uma resposta. Deus, de um milagre, de uma ação do Senhor. Pai, nós sabemos que o Senhor é o único que pode fazer isso. Oh Deus, eu te peço que a mão poderosa do Senhor possa alcançar a vida dessas pessoas. Na família, oh Deus, nos relacionamentos. Pai, nas finanças, na saúde, nas emoções. Pai, que tudo aquilo que essas pessoas colocarem diante do Senhor, o Senhor possa entrar com providência. Pai, como eu tenho dito, para a alegria delas, mas muito mais para que o teu nome seja glorificado. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Meu querido, que o amor de Deus, o Pai, a graça de Jesus, o Filho, as consolações do Espírito sejam com você e com a sua família, não só agora, mas até a volta do Messias. Eu me despeço por aqui, obrigada pela sua audiência mais uma vez e eu te espero com mais renovo de Deus para a sua vida no próximo programa, se assim o nosso Deus permitir. Até lá e tchau. É um novo dia, Deus é por você. O seu choro já soou, com um deserto árido de dor, mas ele invadido for, por ondas de amor até que se tornou um jardim.